Se encerrou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e tivemos alguns jogos bastante interessantes nessa rodada, mas principalmente o confronto do Flamengo contra a equipe do Grêmio e o confronto entre Remo e Palmeiras, até porque esses são os dois jogos mais importantes, uma vez que o Flamengo conseguiu diminuir a diferença para o líder da competição. E bom destacar que o Flamengo é o único time dos primeiros colocados nessa rodada que conquistou a vitória. O Flamengo se aproximou do líder Palmeiras. Teve jogos interessantes nessa rodada, bastante gols, e a gente vai comentar tudo agora. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos aos jogos da 15ª rodada. Tivemos o Coritiba empatando com a equipe do Internacional por 2-2. Também tivemos um confronto entre Fluminense e Vitória no mesmo placar, 2-2. A equipe do Bahia perdeu dentro de casa para o time do Cruzeiro por 2-1. Atlético Mineiro e Botafogo empataram em 1-1, assim como Remo e Palmeiras e Mirassol e Chapecoense. Todos esses três jogos terminaram em 1-1. Já nos jogos um pouco mais tarde do domingo, o Corinthians venceu a equipe do São Paulo por 3-2. O time do Santos venceu o Bragantino por 2-0. O Flamengo, fora de casa, venceu a equipe do Grêmio por 1-0. E o Vasco, jogando em São Januário, venceu o time do Atlético Paranaense por 1-0. Agora, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, podemos ver que a diferença do líder para o vice-líder diminuiu nesta rodada do Campeonato Brasileiro, uma vez que o time do Flamengo conseguiu vencer e o Palmeiras acabou empatando na rodada apenas. Então, neste momento, temos uma diferença de 4 pontos. Lembrando que Flamengo e Palmeiras ainda vão se enfrentar neste primeiro turno. O jogo vai acontecer no Maracanã e, se não me engano, esse confronto vai acontecer na 17ª rodada. Além disso, o Flamengo também tem um jogo a menos em relação ao time do Palmeiras. O Flamengo ainda enfrenta o Mirassol no Maracanã. Provavelmente esse confronto tende a acontecer só após a Copa do Mundo. Bom, rodada muito interessante para o time do Flamengo. O Flamengo, além de vencer o time do Grêmio, é bom destacar, o Flamengo venceu o Grêmio fora de casa, um jogo que não foi nada fácil, mas o Flamengo fez uma baita de uma partida. Dá para dizer que provavelmente dessas últimas partidas do Flamengo do Leonardo Jardim, esse tenha sido o melhor jogo do Flamengo. Diria inclusive que depois do jogo contra o Bahia, esse é o melhor jogo do Flamengo do Leonardo Jardim. O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0 e poderia ter sido por muito mais do que apenas 1-0. O Flamengo dominou esse jogo e perdeu ótimas chances tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, com essa vitória, o Flamengo chegou a 30 pontos e viu o Palmeiras ficar apenas no empate com o Remo fora de casa. O Palmeiras ficou com 34 pontos, então o Flamengo está apenas a 4 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos. Da mesma forma, o Flamengo também viu nesta rodada o Fluminense não sair com a vitória no Maracanã. O Fluminense apenas empatou com o time do Vitória. Lembrando, o Vitória está na 10ª colocação com 19 pontos, então foi um resultado que dá para dizer que é um resultado ruim. O Fluminense jogando como mandante nesse jogo. O São Paulo fez um clássico muito bom contra o Corinthians, tá? O Corinthians fez uma ótima partida, dá para dizer que o desempenho do Corinthians foi melhor que o do São Paulo, e o Corinthians venceu por 3-2, um excelente clássico paulista, tá? Se não foi o melhor jogo da rodada, tá? Se o Corinthians venceu, e foi uma vitória importantíssima para o Corinthians, porque o Corinthians hoje está na 16ª colocação com 18 pontos. Você vê, o Corinthians venceu o São Paulo e chegou a 18 pontos e está na 16ª colocação. Então imagina se o Corinthians não tivesse vencido, por exemplo, tivesse perdido para o São Paulo. O Corinthians estaria na zona do rebaixamento. Então, vitória importante para o Corinthians mesmo não ficar na zona do rebaixamento. Não dá para dizer a mesma coisa do time do Grêmio, né? O Grêmio, ao perder para o Flamengo, e os resultados da rodada acabaram fazendo o Grêmio entrar na zona do rebaixamento. O Grêmio com 17 pontos e na 17ª colocação, tá? Então, assim, é um resultado que para o Grêmio jogando em casa, muito ruim, porque o Grêmio está na zona do rebaixamento. Além do Flamengo ver o Palmeiras apenas empatar e se aproximar do líder da competição, o Flamengo também viu, por exemplo, o Fluminense não encostar.
que ao empatar o Fluminense ficou a 3 pontos do Flamengo, e o Flamengo ele tem um jogo a menos. Da mesma forma, com o São Paulo perdendo na rodada, o São Paulo ficou ainda mais distante do Flamengo, ficou a 6 pontos, e volto a dizer, o Flamengo tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense e o Bahia perderam na rodada, então ficaram ainda mais longe do Flamengo. Então, assim, é uma rodada muito boa para o Flamengo. Se aproximou do líder Palmeiras e viu os outros times que estão abaixo na tabela não se aproximar do Flamengo. O Flamengo que está cada vez ficando mais próximo do líder Palmeiras. O Flamengo que na última rodada desperdiçou a oportunidade, lembrando, de encostar no Palmeiras ao tomar o gol do Vasco na última bola praticamente do jogo. Se não tivesse sofrido aquele empate, o Flamengo hoje estaria ainda mais próximo do Palmeiras. Então o Flamengo olha para trás e pode lamentar esse gol sofrido no final, não só por ter sofrido gol num clássico na última bola do jogo, mas também porque o Flamengo estaria muito mais próximo do Palmeiras. Palmeiras que nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro não conquistou nenhuma vitória. É verdade, o Palmeiras nas últimas 2 rodadas, 14ª e 15ª rodada, apenas empatou com o time do Santos em 1-1 e também empatou com a equipe do Remo, jogando fora de casa em 1-1. Agora, olhando, você falou sobre a questão da parte de cima da tabela, que muitos times da parte de cima da tabela não conseguiram bons resultados nessa rodada, com exceção a equipe do Flamengo. Por outro lado, como podemos perceber, na parte de baixo, falando em especial primeiro dos 3 últimos colocados, Mirassol, Remo e Chapecoense, podemos ver já uma clara diferença em pontuação dessas 3 equipes em relação aos outros times. Por exemplo, o Mirassol neste momento tem 13 pontos, o time do Remo tem 12 pontos e o time da Chapecoense tem 9 pontos. Só que essa é uma rodada que os 3 times pontuaram. Os 3 times acabaram empatando nessa rodada, como podemos perceber. Por exemplo, o Mirassol empatou com a equipe da Chapecoense, confronto direto eles acabaram empatando, e o time do Remo enfrentou o Palmeiras jogando dentro de casa. O Remo, que é o pior mandante deste Campeonato Brasileiro, conseguiu um empate contra o líder do Campeonato Brasileiro. Então nós conseguimos ver o quê? 3 equipes já com uma diferença bastante grande em relação às outras equipes da parte que está lutando ali contra o rebaixamento. Outra questão, e agora falando mais do times do meio da tabela, chama muito, mas muito a atenção que, se você for olhar para este Campeonato Brasileiro, podemos perceber que o 7º colocado neste Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bragantino, tem 20 pontos conquistados. Só que o time que é o 17º colocado, que é o Grêmio, que perdeu na rodada para o Flamengo, tem apenas 17 pontos. Então estamos falando de uma diferença de apenas 3 pontos do 7º colocado para o 17º colocado. O que mostra o quê? Que existe uma diferença clara na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, com Flamengo e Palmeiras claramente disputando o título, por enquanto apenas eles, e aí depois vem um outro bloco com Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense, e podemos considerar aqui Bahia, esses times já disputando o quê? Uma vaga direta na Libertadores. E para o Bragantino, para a parte de baixo, podemos ver que, por mais que um esteja, por exemplo, na 7ª, 8ª colocação, o outro na 14ª, 15ª ou 17ª colocação, podemos ver uma diferença pequena, tanto em relação aos números de pontos conquistados, em relação também ao futebol. Não estamos vendo tanta diferença em relação, por exemplo, ao futebol praticado pelo time do Bragantino e em relação, por exemplo, ao futebol praticado pelo time do Grêmio, que neste momento é um time dentro da zona de rebaixamento. Então a gente consegue ver alguns blocos bem fixos já nesse Campeonato Brasileiro. Estamos indo para a reta final do primeiro turno, 2 times brigando pelo título, temos 4, 5 equipes brigando ali para ir diretamente para fase de grupos da Libertadores, um outro bloco ali muito equilibrado e 3 times muito mal nesse Campeonato Brasileiro, que claro, ainda podem se recuperar, Mirassol, Remo, Chapecoense, mas como podemos ver, já existe claramente uma separação entre os times desse Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro que a gente tem que pensar que é um times que investem bastante nessa temporada. Muitos times investiram, mas parece que dentro de campo a gente não está conseguindo ver várias equipes jogar tão bem assim como provavelmente muita gente esperava. Assim como dá para dizer, eu acho que dá para a gente começar a discutir se só vai ter 2 times brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Se a gente parar para pensar nos últimos anos, teve anos que teve o Palmeiras, o Botafogo brigando pelo título, teve outro momento que teve, por exemplo, ano passado teve o Cruzeiro disputando o título com o Flamengo, o Palmeiras. Eu consigo dizer que provavelmente nesta temporada, algumas temporadas atrás, o Atlético Mineiro, eu consigo dizer que provavelmente nesta temporada teremos um Palmeiras e Flamengo brigando pelo título brasileiro desde o início.
tá? Porque teve momentos que, obviamente, outros anos eles brigaram pelo título, mas desde o início, não sei, acho que o Flamengo e o Palmeiras vão brigar desde o início pelo título e só eles. É claro que ainda tem muito campeonato brasileiro, óbvio que ainda tem, e isso pode mudar, pode ser que o Fluminense, o São Paulo, outros times consigam se aproximar. Só que diferente, por exemplo, do que aconteceu no ano passado, em que o Cruzeiro conseguiu ficar junto com o Flamengo e o Palmeiras brigando pelo título do Brasileirão boa parte do campeonato, não é o que parece agora. Agora parece que a disputa pelo título ficará entre Flamengo e Palmeiras. Então, caso algum outro clube brasileiro seja campeão brasileiro de 2026, será, na minha opinião, muito surpreendente. O que para mim era assim, provavelmente era São Paulo, ou Fluminense, ou Cruzeiro nessa disputa com Flamengo e Palmeiras. No momento em que o Cruzeiro começou muito mal, talvez tenha sido outro time que mais investiu, acabou ficando muito para trás e aí, obviamente, não vai lutar pelo título do Brasileirão. Fluminense e São Paulo têm bons times, mas sinceramente eu não vejo essas duas equipes tendo força para ser campeão, por exemplo, dos pontos corridos. Pode acontecer, mas essa não é a expectativa. Já falando da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, é sempre bom lembrar que durante a semana teremos a Copa do Brasil, mas já falando da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, teremos confrontos bastante interessantes, inclusive confrontos de equipes que estão na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, teremos um Fluminense e São Paulo. Confronto direto, estamos falando do terceiro e do quarto colocado deste Campeonato Brasileiro. E também teremos o confronto entre o segundo colocado e o quinto colocado. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Então, como podemos ver, na próxima rodada teremos dois confrontos diretos de equipes que estão na parte de cima. E uma outra partida que eu acho que também dá pra gente destacar é o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro que vem se recuperando nesse Campeonato Brasileiro. Começou muito mal, muito lá na parte de baixo, em algum momento até brigou para não cair. Porém, o Cruzeiro conseguiu se recuperar, trocou de treinador e neste momento é o 11º colocado. Claramente o Cruzeiro tem tudo para conseguir se recuperar nesse Campeonato Brasileiro e tentar ficar ali entre as primeiras colocações. Porém, o título ficou muito mais para trás, mas temos pelo menos 3 grandes jogos nessa próxima rodada. Eu pelo menos cito essas 3 partidas, que eu acho que são 3 partidas bastante interessantes para quem quer acompanhar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro conseguir uma boa sequência de vitórias, o Cruzeiro deve chegar rapidamente ali no top 5, G4 do Campeonato Brasileiro. É que para o Flamengo e o Palmeiras, o Cruzeiro ficou muito longe e aí realmente não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro desse ano, não. Pois é, pode ser que com o passar do tempo o Cruzeiro se aproxime aqui de Fluminense e São Paulo, que são sim times que estão na parte de cima, mas também dá para dizer que são times bastante irregulares, muitas das vezes conseguem até jogar um bom futebol e nem sempre conseguem ganhar. Mas assim, eu acho que o Cruzeiro tem tudo com a passada a competição se aproximar mais de Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense, mas realmente para título ficou muito longe. Mas esse é um confronto bastante interessante pensando na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.